E assim, tinha vezes que a gente falava, Aimee, vai lá na frente, quando chegar lá na frente, segura as crianças e só fala quando todo mundo estiver junto. Aí tinha vezes que ela chegava lá na frente, aí falava, esse aqui é o rinoceronte, e as crianças começavam a correr, nem todo mundo tinha chegado ainda. E assim, teve até uma hora que eu falei com a Gabi, a própria Gabi falou assim, Solano, a Aimee não tá conseguindo controlar. Vamos ver essas imagens agora, a nossa equipe esteve lá. Gente, o elefantinho tem dente. Quem que tava caindo o dentinho? É bom prestar atenção também. Quando o dentinho do elefantinho, ele tem molares. Quando o molar do elefantinho cai, o elefantinho tem que parar de se alimentar. Então, por causa disso, depois ele acaba morrendo. Ô, Aimee, molar, você vai falar uma criança dessa idade de molar? A criança não sabe identificar nada. Aliás, realmente, se você depender do trabalho de guia de criança, você morre de fome. Não tinha uma criança prestando atenção em você? Todo mundo encontrou dificuldade no trato com as crianças. Todos encontraram? Não, eu não concordo no ponto que assim... se adaptar muito bem. Eu não concordo no ponto que a gente, quando dizia, é pra segurar as crianças, daqui ninguém passa, todo mundo segurava. Eu acho que a gente controlou bem. Eu fiquei... A turma não tá de acordo, né? Não, se eu falasse, ninguém sai daqui, um começava a se distrair com a girafa, com o elefante, com o quadro, e todo mundo começava a escapar. E tinha mais a câmera. Então o que acontecia? Eu tinha que começar a contar uma história. Eu tinha que começar a falar e interagir com as crianças. Você contou a história do molar do elefante? Não, porque tinha algumas crianças... Qual é o molar? O molar é esse aqui. Tinha esse aqui. Tinha algumas pré-molar. Eu, como dentista, posso te dizer que esse é o pré-molar. Olha, eu acredito que seja Só que eu sou dentista. Tinha algumas crianças ali, João. Tinha alguns dentistas, desculpa. Tinha algumas crianças ali que surpreendiam a gente com tanto de informação e coisas que sabiam. Algumas crianças falavam, qual é a família dessa ave tal, tal, tal? Mas, o que o Rodrigo falou na parte de segurar as crianças, eu não nego que eu tive uma dificuldade de lidar com as crianças, João. A equipe também perdeu em relação à Avante por causa disso mesmo. Porque a Avante subdividiu o grupo de 55 crianças em grupos menores de 5 crianças e cada um dos integrantes dos aprendizes ficou responsável por um grupo menor. Vocês ficaram todos responsáveis por um grupo muito grande. Aí fica muito mais difícil você controlar. Podia até ter perdido uma criança. Isso é uma coisa que assim, a gente já tinha conversado sobre isso, é algo que a gente não pode negar que foi um erro. A gente só pode justificar que a gente conseguiu contornar esse erro e não perdemos nenhuma criança e conseguimos passar todas as informações. Mas acho que essa relação, sobre o seu prisma, sobre a sua análise, você fez duas críticas aqui. Uma, você criticou a atuação da Aimee na tarefa, você considerou a Aimee muito individualista. E a outra crítica que você fez foi ao Caio, por não ter tido a ideia de colocar as placas no zoológico, tendo ele feito a primeira visita. O que eu pensei? Você fez essas duas críticas ou não? Fiz. Você sabia dessa crítica? Não. Não, eu não sabia. Caio? Acho que eu conversei com a Aimee, Depois da mas vamos ouvir O Caio foi uma observação, na verdade. O que eu pensei? Quando a gente teve um contato com as placas, bem no finalzinho do segundo dia de planejamento, antes da execução, foi porque a gente não estava achando informações sobre um animal para falar para as crianças, e a gente falou assim, bom, já que a gente não está achando, vamos ver o que tem na placa do zoológico para tentar tirar algumas informações dali para passar para as crianças. E nesse momento a gente viu que a placa estava extremamente incompleta. Foi uma observação que eu conversei com a Gabriela, eu acho que com o Rodrigo também, de que naquele momento em que o Caio estava tirando a foto das placas, ele poderia ter identificado isso, assim Por que como... você não sugeriu também? Então, Porque já era tarde demais, a gente já estava na execução da tarefa, praticamente. Caio, E aí, houve uma falha sua. só Caio, veio por que depois, você assim. não percebeu isso e não adotou Na verdade, a sinalização? Naquele dia, o meu trabalho, além das fotos, eu estava fazendo as outras pesquisas com o biólogo em relação ao tempo, o clima, possibilidade de passar a mão no animal, onde ficava a banheira, essa coisa da logística do passeio mesmo, mesmo a questão da chuva, etc. Só para complementar o que eu estava fazendo. Além disso, eu tirava as fotos das placas, o intuito basicamente era passar isso para as meninas à noite, para que elas pudessem elaborar a abordagem delas em cima disso. E quando eu cheguei, inclusive eu tirei meu celular do bolso e disse, pessoal, todas as fotos de todas as placas, com informações de todos os animais estão aqui, e eu deixei ali. Então eu acho estranho vocês dizerem que só viram isso no segundo dia, no final do segundo dia, sendo que a informação com as placas, as informações da placa estavam ali naquele momento. Era uma coisa que poderia ter tido a sacada de pensar, mas naquele momento não me ocorreu. Eu achei Você mandou as fotos para quem?
Não, as fotos estavam todas salvas no meu celular. E assim que eu cheguei a São Paulo, 7 horas da noite daquele dia, do primeiro dia ainda... Quando Você colocou para todo mundo ver? Coloquei em cima da mesa e avisei o pessoal de que as fotos estariam todas ali, eu não mexeria mais no meu celular. A gente não fez abordagem naquele dia, a gente fez abordagem no dia seguinte. Para que elas lessem o que está na placa e fazerem a abordagem. Aí ele falou a foto era essa. as 3 meninas As 3 ficaram meninas pra ficaram abordagem. na reportagem responsável Aí, pela abordagem. Não, na abordagem eu fiquei fechando outras coisas. Vocês não leram? Não. A gente fechou a Eles não abordagem no pegaram outro o celular dia, pra João, ver. não no primeiro dia. E quando a gente notou que a placa estava incompleta, foi um comentário que as 3 fizeram, a gente já estava fechando a abordagem, o material já estava todo pronto na gráfica, e a gente não teve, Por que vocês não notou isso vão antes. olhar? Que horas você chegou, Caio? Eu cheguei às 7 da horas. noite. Por que você? A primeira providência era, vamos ver as fotos. Inclusive, Era colocar as eu lembro fotos. que a Gabriela começou a passar, eu ainda reforcei, porque eu me lembro que meu celular estava quase sem bateria, eu coloquei e falei, pessoal, tá aqui, mas tá do lado do computador com todas as fotos, passam baseadas nisso porque tem as informações precisas. Olha, aí falhou a equipe inteira. Falhou o Caio, sim, falhou sim. o Rodrigo, falhou a Gabriela, Samara e a Aimee. Todos falharam. Quando você está concentrado para cumprir uma tarefa, tem que cumprir, não tem hora para dormir, não. O que ocorre foi o seguinte, João. Ficar lá na frente era a posição mais complicada. A dificuldade não é ficar na frente. A dificuldade é fazer como você queria, ficar na frente e falar. Mas eu não queria falar, eu falava pra tentar segurar. A intenção Então, de quem estava na frente não era falar, era Rodrigo, tipo assim... mas fala uma coisa, se você não acha que eu estava exercendo, você não acha que eu consegui segurar as crianças, por que você não pediu pra eu ficar atrás, não, então? só Por que terminar a você não me opinião. colocou em alguma outra posição? Isso aconteceu antes que você depois, viu que não isso dava? aconteceu. Não, eu fui Isso até o aconteceu, final. eu falei... Como? No final da ação eu No estava final da ação, Gabi, E assim- nas últimas 2 animais. Só continuando o que eu queria falar. Eu acho que assim, porque a intenção de quem tá na frente era só segurar. Segurava quando os 55 chegavam, falava tudo. Porque nós 5 já íamos estar juntos. Não era o Só que formato. não era pra falar, só quando Rodrigo, você eu parava, não você estava começava a passando nenhum falar. tipo de informação que depois a criança não poderia ouvir. Por exemplo, quando eu estava segurando pro elefante, eu já não estava passando a informação do elefante. Eu esperava as crianças irem. Eu estava, de repente, falando que a gente ia ver os animais da savana africana, que a savana africana era o ambiente tal. E por que eu falava isso? Para tentar chamar a atenção delas. Porque se eu falasse, crianças, ninguém sai daqui, e não falasse Então, mais nada, eu ou tenho 2 perguntas elas pra não fazer. falariam nada. Tenho 2 perguntas. Primeiro, eu quero fazer logo as 2 perguntas que você responde. Primeiro, por que as crianças passavam só por debaixo do seu braço? E segundo, você estava com 20 crianças e nós 4 estávamos dividindo outras 25? Não, eu não estava. Nós não estávamos. Eu disse que estavam na minha frente 20 crianças. A Samara estava lá atrás, a Gabi estava na lateral, mas não é correto eu chegar e gritar: Gabriela, vem aqui na frente, que eu preciso. Não é mais uma uma coisa dúvida, que e vai mais causar uma nada, dúvida, fugir. mais uma dúvida. Se você estava na frente e você estava controlando 10 e 10 e cada um estava controlando 10. Porque só as suas 10 corriam e a gente seguimos devagarzinho Não, atrás. primeiro, as 10 de vocês não era minhas 10, nossas 10, tuas 10. Eu sei, não era. Cada Eu tô tinha. perguntando por que com As você crianças que correndo, a gente estavam ali atrás. eram sempre as mesmas crianças. As que estavam ali eram crianças eufóricas. Na metade do percurso eu fui pra frente. Não, eu assumi. deixa eu só terminar Então de falar, eu falei pra Gabi. ele. Falei, A Gabriela... Todo mundo percebeu, a Gabi chegou e falou, A Gabriela, eu vou lá que nem pra eu falei, frente, que a vai Aimee não tá frente. dando. Aí todo mundo A fez, Gabi- é verdade, tem que ir realmente ao que a gente já tinha conversado entre nós. E ela foi. Aí, Mas não foi não por é a não gente ouvir que tem que você, entrar no Solano. ritmo das crianças, são as crianças que tem que entrar no nosso Eu sei, ritmo. por isso Se eu elas falei. correm, a gente tem que dar um jeito de segurar, não é correr com elas não, pô. machucar, enfim. Não, mas eu tu não tentei pode segurar. falar, eu corri Eu só porque elas tentei. corriam também, não, pô. E eu acho- todo mundo segurou. Então agora, Rodrigo, para a segunda etapa desta sala, quais são as 2 indicações que você faz? Eu vou trazer a Aimee por todos os pontos que eu já falei. E eu vou trazer a Gabriela porque eu acho que assim é importante a vinda da vice-líder. Porque eu acho que até nos elogios que eu recebi até agora e que a equipe recebeu, como nas críticas, a gente trabalhou muito junto. Muito bem, eu concordo também. Tanto Samara e Caio, vocês vão se dirigir para o Hotel Sheraton WTC. Gabriela, Rodrigo e Aimee vão para a sala aqui ao lado. Até já. Cris, seus comentários. Bom, João, eu, desde a tarefa do Dolce Gusto, que eu estou observando o comportamento da Aimee. E vejo que ela não tem muita consistência no que ela fala. Ela se comporta de uma forma, ela escapa para um lado, escapa para o outro, daí ela vê o que está acontecendo e acha uma solução. Eu acho que hoje, quem deveria ser demitido é a Aimee. Varione? João, aqui nós estamos procurando líderes. E o Rodrigo teve a incrível coragem de exercer uma liderança participativa, que é algo muito difícil. Louvável, deve ser incentivado e é difícil. E ela fez questão de não apoiar isso e boicotar essa liderança. Por isso ela deve ser demitida. Aimee. Aimee.
Bianca, por favor, conduza a sala a Gabriela, a Aimee e o Rodrigo, por favor.